Resolução gratuita e comentada das questões de física do vestibular da Unicamp ano 2017. No final, se foi útil ou se você gostou, comente e inscreva-se. O fisicvestibular.com.br agradece. Questão 1 da Unicamp ano 2017. No conto O Mistério de Maria Roget, de Edgar Allan Poe, ao procurar esclarecer a verdadeira identidade de um cadáver jogado na água, o detetive Dupin, mediante a análise dos fatos e das informações da imprensa, faz uso do seguinte raciocínio científico: a gravidade específica do corpo humano, em sua condição natural, é quase igual à massa de água doce que ele desloca. É evidente, contudo, que as gravidades do corpo e da massa de água deslocada são muito delicadamente equilibradas e que uma ninharia pode fazer com que uma delas predomine. Um braço, por exemplo, erguido fora d'água e assim privado de seu equivalente, é um peso adicional suficiente para imergir toda a cabeça, ao passo que a ajuda casual do menor pedaço de madeira habilitar-nos-á a elevar a cabeça para olhar em derredor. A partir do raciocínio científico presente no excerto acima, é correto afirmar que, e aqui estão as alternativas, e eu vou analisar para vocês apenas a alternativa correta. Resolução da questão 1. O texto fornecido, ele se refere à relação entre o empuxo e o peso. Então eu vou passar para você aqui uma breve teoria do princípio de Arquimedes. Então, enunciado do princípio de Arquimedes. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado num líquido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, denominado empuxo ou empuxo de Arquimedes, cuja intensidade do empuxo, é claro, é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, a intensidade do empuxo é o peso do volume do líquido que ele desloca, total ou parcialmente imerso. Está aqui a fórmula do empuxo, ele é dVg, densidade do líquido, cuidado, em volume do líquido e G. dL é a densidade do líquido, o E é o empuxo, força de direção vertical e sentido para cima, que é o peso do volume do líquido deslocado. V é o volume do líquido deslocado pela parte imersa, se ele estiver totalmente imerso é o próprio volume do corpo, e G é a aceleração da gravidade. Então, quando o texto afirma, muita atenção, hein? A gravidade específica do corpo humano, em sua condição natural, é quase igual à massa de água doce que ele desloca. Quando ele afirma isso, essa gravidade específica está se referindo ao termo densidade, já que a densidade do corpo humano é quase igual à densidade da água. Já quando o texto afirma que as gravidades do corpo e da massa de água deslocada, são muito delicadamente equilibradas, e que uma ninharia pode fazer com que uma delas predomine sobre a outra, claro, ele está se referindo ao peso do corpo vertical e para baixo, que é constante, e o empuxo vertical e para cima, que depende do volume de água deslocado. Estando o corpo totalmente imerso em equilíbrio, seu peso, P igual a mg, é igual ao empuxo, que é a densidade da água, Vg, vezes o volume imerso. Então, peso igual ao empuxo, quando ele está totalmente imerso, que é esse caso da direita aqui, ó. Tá? Ele está totalmente imerso e em equilíbrio. Tá? Então, peso é anulado pelo empuxo. Como o peso é constante, pois P e mg são constantes, mesma massa e mesmo local, quem pode variar é o empuxo, que é proporcional ao volume imerso. Empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, ele é proporcional ao volume imerso. Então, quando o braço fica fora da água, que é esse caso aqui,
que você fez? Está reduzindo o volume imerso. Se você está reduzindo o volume imerso e o empuxo é o peso do volume imerso, você está reduzindo o empuxo. Então, nesse caso, o empuxo fica menor que o peso. E o peso fica maior que o empuxo. Então, o que acontece? Fazendo com que o corpo afunde. E a alternativa correta é a alternativa A. Segunda questão. Denomina-se energia eólica a energia cinética contida no vento, que é ar em movimento. Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão de energia cinética de translação de movimento do vento, claro, em energia cinética de rotação nas pás. Então, o vento, ele tem movimento de translação, aí o que ele faz? Atravessa as pás, faz as pás girarem. Então, ele está transformando energia de translação em energia de rotação cinética, claro. E com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas de aerogeradores, é criada a energia elétrica, porque quando as pás giram, elas giram um dínamo, esse dínamo converte essa energia cinética em energia elétrica. Existe atualmente na região que mais produz energia elétrica eólica no Brasil, 306 usinas em operação, com um potencial de geração elétrica de aproximadamente 7.800 megawatt-hora. Esses são dados do Banco de Informações de Geração da ANEEL 2016. Se nessa região, por razões naturais, a velocidade do vento fosse reduzida, olha bem, a velocidade do vento fosse reduzida, mantendo-se a densidade constante, então a densidade é constante. Você reduz a velocidade do vento, mas mantém a densidade do ar constante. Teríamos, é óbvio, uma redução da produção de energia elétrica. Indique a região em questão e qual seria a quantidade de energia elétrica produzida se houvesse a redução da velocidade do vento pela metade. Redução da velocidade do vento pela metade. Então, se você reduzir a quantidade de o vento pela metade, qual seria a redução de energia elétrica produzida? E em que região está mais localizado? Em que região do Brasil está mais localizado? Existe mais produção de energia eólica? Pelo enunciado, o aproveitamento da energia eólica ocorre por meio da conversão de energia cinética EC de translação em energia cinética de rotação. A análise das turbinas eólicas é complexa, porque envolve a aerodinâmica e mecânica dos fluidos. Contudo, os conceitos básicos podem ser obtidos a partir de simplificações na análise. A energia contida no vento horizontal é basicamente sua energia cinética, uma vez que não há variação de pressão, variação de altitude, e pelo enunciado, a densidade do ar permanece constante, o que implica que a massa de ar que atravessa as pás também permanece constante. A energia cinética é uma grandeza escalar, não tem direção nem sentido, tem apenas intensidade. E a intensidade da energia cinética é fornecida pela expressão EC é igual a mv² sobre 2. EC é a energia cinética no sistema internacional medida em joules, m é a massa em quilogramas e v é a velocidade em metros por segundo, todas essas unidades no sistema internacional. Então, o que a gente tem? Primeiro, antes a energia cinética era mv² sobre 2. Aí esse V é a velocidade do vento. Mas aí o enunciado falou que a velocidade do vento foi reduzida pela metade. Então ela passou a ser V', de maneira que o V' vai ser V sobre 2, a anterior sobre 2. Então, energia cinética, nova energia cinética, linha C, mV' sobre 2. Eu tirei o V' ao quadrado, no lugar dele eu coloquei V sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então vai ficar E' C é mV sobre 2, tudo isso ao quadrado sobre 2. Quando eu quadro o V, ele vai V², eu quadro 2, vai ficar 4. Então a nova energia cinética E' C vai ser mV² sobre 4 sobre 2.
que vai dar mv quadrado 4 vezes 2. Mas acontece que mv quadrado sobre 2, olha aqui, ó, a energia cinética anterior. Então, E'C vai ser EC sobre 4. Então, ela vai cair 4 vezes, tá? Se a velocidade cair pela metade, tá? A energia cinética cai 4 vezes. Mas quanto que ela era? Pelo enunciado, ela era 7.800 megawatt-hora. Dividiu por 4. Então, a nova energia cinética, essa energia que ele está pedindo, a nova energia produzida, tá? Ela vai ser 1.950 megawatt-hora. Aí eu coloquei aqui para vocês o mapa do potencial eólico no Brasil. Então dá uma olhada aqui, ó. Essa região aqui é onde que tem maior quantidade, tá vendo? Então, a capacidade de energia eólica no Brasil está fornecida no mapa eólico ao lado, onde você pode observar que ela é predominante na região nordeste, aqui, ó, tá? Então ela é predominante nessa região e a região é a nordeste. E a alternativa correta é a B de bola. Terceira questão, super simples, apenas uma aplicação da fórmula da velocidade média. Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, esse aqui que eu botei um desenho para você ver, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km de distância em aproximadamente tempo 5 horas, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi aproximadamente, e aqui estão as alternativas. Então, ΔS, que é a distância que ele percorreu, 6.480 km. ΔT, 5 dias vezes 24 horas, vai dar 120 horas. Velocidade média, distância por tempo. A distância 6.480 por 120, então ele vai ter uma velocidade média de 54 km por hora. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 4, da Unicamp, São Paulo, ano 2017. O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho em uma via reta, em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos 3 semáforos. Então veja aqui, ó, velocidade 0, tá? Depois do tempo 5 a velocidade aumentou até 10 metros por segundo, aí ela permaneceu constante, 10 metros por segundo, diminuiu até parar de novo, ficou parado, aumentou, foi para 12 metros por segundo, manteve constante 12 metros por segundo, freou e parou de novo. Esse daqui é o gráfico. Ele quer a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo. E aqui estão as alternativas. Uma informação importante. Em todo gráfico, velocidade e tempo, que é o nosso caso, está aqui velocidade, está aqui o tempo. A distância percorrida, ela é fornecida pela área. E nesse caso, essa distância é percorrida o primeiro e o segundo, ΔS1, entre o primeiro e o segundo, ΔS1, tá aqui, ó, primeiro semáforo, e ΔS2 entre o segundo e o terceiro. Então, veja bem aqui, ó, primeiro semáforo, o carro tá parado, olha aqui no gráfico, é esse pedaço aqui, ó. Depois, do primeiro semáforo até o segundo, ele percorreu uma distância ΔS1, que é essa área aqui, ó, porque aí ele chegou no segundo e parou. Depois, entre o segundo e o terceiro semáforo, ele percorreu essa área aqui, ΔS2, que é essa daqui, tá vendo? Aí depois ele parou de novo. Aí aqui com o exercício que é a distância entre o primeiro semáforo, que é esse, e o terceiro, que é esse. Em outras palavras, está pedindo o ΔS total, que é o ΔS1 mais o ΔS2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos achar cada área, tá? Então, a área do primeiro trapézio, ΔS1.
A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, esse primeiro trapézio, a base maior é essa daqui, ó, 25 menos 5, mais a base menor é esse pedaço aqui, ó, tá vendo? É 20 menos 10, vezes a altura é essa daqui, ó, 10, daqui até aqui, vezes a altura 10 sobre 2, que vai dar 20 mais 10 vezes 10 sobre 2, então, delta S1 é 150 metros. O que nós achamos? A distância que ele andou entre o primeiro semáforo e o segundo semáforo. Então, a área do trapézio delta S2 agora, que distância ele andou entre o segundo e o terceiro semáforo. Delta S2, de novo, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Pode ver que a base maior é 65 menos 45, mais a base menor é essa daqui, ó, tá? Que é 60 menos 50, essa daqui, vezes a altura, que é 12 sobre 2, que vai dar 20 mais 10, tudo isso vezes 12 sobre 2. Então, o delta S aqui é 2, perdão. Delta S2, 180 metros. Então, entre o segundo pedágio e o terceiro segundo semáforo e o terceiro semáforo, ele percorreu 180 metros. Então, a área total pedida é o delta S1 mais o delta S2, 150 mais 180. Então, a área pedida entre o primeiro e o terceiro semáforo, delta ST, é 330 metros. E a alternativa correta é a alternativa A. Quinta questão da Unicamp São Paulo, ano 2017. Hoje é comum encontrarmos equipamentos de exercício físico em muitas praças públicas do Brasil. Esses equipamentos são voltados para pessoas de todas as idades, mas em particular para pessoas da terceira idade. São equipamentos exclusivamente mecânicos, sem uso de partes elétricas, em que o esforço consiste, usualmente, em levantar o próprio peso do praticante. Esse equipamento é encontrado também em muitas academias e principalmente na Body Mind do meu amigo Rodrigo Romão Guerra. Considere o esquema ao lado em que uma pessoa de massa 65 kg está parada, está em repouso, e com a perna esticada em um equipamento tipicamente encontrado nessas praças. O módulo da força F, exercida pela perna da pessoa em razão de sua massa M, então ele quer o módulo da força F exercida pela perna da pessoa em razão da massa M dividido pela massa M é, se necessário, usar o G como 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui estão as alternativas. Forças que agem sobre a pessoa. Primeira, F' é igual a F. Veja bem, o enunciado falou que o pé dele empurra o pedal para frente com F. Mas pelo princípio da ação e reação, tá? Ele reage, o apoio A, ele reage sobre o pé da pessoa e consequentemente sobre a pessoa com uma força F', e essas duas forças F e F' são pares ação e reação. Tem a mesma intensidade, o mesmo número, tem a mesma direção, mas sentido contrário. Então, veja bem, F igual a F', módulo de F igual a módulo de F'. Quando a perna da pessoa aplica uma força F sobre o apoio A, pelo princípio da ação e reação, o apoio A reage sobre a perna da pessoa com uma força F' de mesma intensidade que F, claro, mesma direção, mas sentido contrário. Então, esse F' está aparecendo sobre a pessoa. Aí, o que mais você tem? O peso P, que é vertical e para baixo, que é o peso da pessoa, tá? Ele tem intensidade mg, 65, que é a massa dele fornecida, vezes 10. Então, o peso da pessoa é 650 newtons. E a normal, que é a força que ele troca com o assento. Então, a normal é a força de contato que o assento do banco aplica sobre a pessoa. Ou seja, a pessoa empurra o assento para baixo e o assento reage sobre a pessoa para cima com a normal, que pela figura forma um ângulo de 90
graus com F linha. Então isso aqui foi fornecido pelo enunciado, tá? Então esse ângulo aqui é 90, então o ângulo aqui é 90, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho o F', que é a reação do apoio, que eu já coloquei aqui nesse desenho, coloquei as 3 forças no mesmo ponto, tá? Então o F' foi transportado para cá, tá aqui a normal e tá aqui o peso vertical para baixo. E foi fornecido que o ângulo entre a normal e o F' é 90 graus. O que nós vamos fazer agora? Como pelo enunciado a pessoa está parada, em repouso, a resultante das forças que agem sobre ele deve ser nula. E assim, se eu somar vetorialmente F' NP, vai dar um vetor nulo. Ou seja, FR igual a 0. O polígono de força deve ser fechado. Então, se eu somar essas 3 forças, tá? Eu vou obter um polígono de força fechado. Tá? NP, F' ou F' NP. Então, essas forças vai dar um polígono fechado. E lembrando que esse ângulo aqui é 90 graus, tá? O ângulo entre o F' e o N. Na última figura, o problema falou que F' e F possuem o mesmo módulo, então vamos chamar de F, tá? Então, seno de 30, esse ângulo aqui é 30, tá vendo? Ó, aqui, ó, ele deu, isso aqui é fornecido. Tá assim essa linha vertical, então esse ângulo aqui é 30, então esse ângulo aqui é 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar seno de 30, é cateto oposto, que é o F, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Seno de 30 é meio, o F a gente quer, e o peso 650. Então, o F vai ser 650 vezes meio, que vai dar 325 newtons, e a alternativa correta é a alternativa C.